Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já quero aqui agradecer a oportunidade em nome de Jesus e convido a igreja já para abrir a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo João, no capítulo 16 e no versículo 13. João 16 e 13, para a nossa leitura oficial nesta oportunidade. Leiamos em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, amados ouvintes da palavra de Deus, eu quero neste momento trazer uma mensagem com o seguinte tema: a pessoa e obra do Espírito Santo. Existem algumas seitas que andam ensinando o mundo afora que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, e sim uma força ativa, uma energia impessoal de Deus, baseando-se erroneamente em alguns textos da Bíblia mal interpretados. Essas seitas se baseando em termos tais como batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, dentre outros termos, eles se utilizando erroneamente, interpretando erroneamente esses termos, eles usam versículos que falam sobre esses termos para servir de base, para negar a personalidade do Espírito de Deus. Mas eu quero dizer nesta oportunidade que o Espírito Santo não é uma força ativa, nem uma energia impessoal de Deus, mas o Espírito Santo é sim uma pessoa espiritual e a terceira pessoa da Santíssima Trindade Divina, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde a palavra de Deus ali falando sobre o batismo nas águas, ela diz que no momento do batismo as pessoas devem ser batizadas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Portanto, ali nos fala de três pessoas e não de três forças ativas ou de três energias impessoais. Ali nos fala do Pai, que é uma pessoa, de Jesus, que é uma pessoa, e portanto do Espírito Santo, que também é uma pessoa. Mateus 28 e versículo 19. Amada igreja do Senhor Jesus, os termos usados pelas seitas para servir como base, como fundamento de suas falsas doutrinas, são termos mal interpretados. As passagens onde fala que o Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo, onde fala sobre ser cheio do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, dentre outros termos, são termos simbólicos, não são termos literais, são termos simbólicos e que devem ser interpretados espiritualmente. E não para servir como alicerce de que o Espírito Santo não seja uma pessoa. Veja muito bem, se vocês abrirem a palavra de Deus aí, no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 14, vocês verão que lá está escrito, lá fala sobre se revestir do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13, 14, fala sobre se revestir do Senhor Jesus Cristo. Ora, nós nos revestimos de roupa. Ninguém se veste ou reverte de uma pessoa. Nós nos revestimos de roupa. Será que este versículo é justo utilizá-lo como uma prova de que Jesus não seja uma pessoa, mas sim uma força, uma energia impessoal? É claro que não. Nós entendemos que este versículo, Romanos 13, 14, é um versículo que fala em termos simbólicos e deve ser interpretado simbolicamente e espiritualmente.
Se nós abrirmos a palavra de Deus também, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, lá está escrito: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui está dizendo que Cristo é uma pedra. Ora, será que nós devemos interpretar esse versículo de maneira literal e assim utilizarmos a ele, como aquele de Romanos, como fundamentos para dizer que Jesus não é uma pessoa espiritual? É claro que não, mas interpretamos corretamente, dizendo que aqui são versículos simbólicos e que, portanto, devem ser interpretados de maneira figurada e de maneira espiritual. Da mesma forma, quando a palavra de Deus fala sobre batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, etc., esses termos são termos simbólicos e que devemos interpretá-los de maneira espiritual. Devemos interpretar esses termos de maneira espiritual e não de maneira literal, querendo usá-los como base para negar a personalidade do Espírito Santo. Estes termos, os citados por mim, com respeito ao Espírito Santo, não servem como base para dizer que ele não é uma pessoa, porque o Espírito de Deus é uma pessoa. A Bíblia Sagrada nos ensina, de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse ou Revelação, que é o último livro da Bíblia. A Bíblia ensina de maneira clara sobre a personalidade do Espírito Santo, apresentando o Espírito Santo como uma pessoa espiritual maravilhosa que opera na vida da igreja e que opera na vida do pecador, gerando conversão. A Bíblia não ensina que o Espírito Santo é uma energia, e sim que ele é uma pessoa espiritual. Se nós examinarmos a Bíblia, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, lá nos falará sobre nós não entristecermos ao Espírito Santo. Ora, quem se entristece é porque tem sentimento, quem tem sentimento é porque é uma pessoa e não uma energia pessoal. Se abrirmos a Bíblia também na carta de Tiago, no capítulo 4 e no versículo 5 de Tiago, está escrito que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ora, uma pessoa é que tem ciúme, porque uma pessoa é que tem sentimento e não é energia, uma força ativa. A palavra de Deus nos ensina a personalidade do Espírito Santo em todas as suas páginas. Se abrirmos a Bíblia Sagrada, por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, nós veremos ali o Espírito Santo falando, nós veremos ali o Espírito Santo separando obreiros, nós veremos ali o Espírito Santo enviando missionários para pregar o Evangelho de Cristo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Louvado seja Deus. Nesse próprio texto lido por nós, aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13, nos mostra de maneira clara e escancarada a doutrina bíblica da personalidade do Espírito Santo. Quando nos versículos que nós lemos, nos falava claramente sobre as características do Espírito Santo, aqui pelo menos 4 pontos. A Bíblia diz que o Espírito Santo guia, a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo fala, a Bíblia nos diz aqui que o Espírito Santo ouve, e a Bíblia nos diz aqui neste versículo da leitura oficial que o Espírito Santo anuncia. Louvado seja o sagrado nome de Jesus. Portanto, alguém que guia, alguém que fala, alguém que ouve e alguém que anuncia é uma pessoa espiritual e não uma força ativa. Se nós lermos o versículo seguinte, que é o versículo 14, nós veremos que diz também que o Espírito Santo glorifica. Louvado seja o sagrado e santo nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, ele é uma pessoa espiritual e a terceira pessoa da Santíssima Trindade Divina. Louvado seja Deus. Essas doutrinas têm como origem, estas falsas doutrinas têm como origem a filosofia humana carnal. Quando o ser humano abandona a palavra de Deus e começa, de repente, a filosofar demais.
Esses homens, existem muitos homens que filosofam demais, igreja. E a palavra de Deus nos adverte lá no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Lá o apóstolo Paulo nos adverte acerca do perigo de filosofarmos demais. Foi o grande problema de muitos dos homens de Deus durante a história da igreja cristã, que eram homens de Deus, mas que filosofavam demais, como por exemplo João Calvino, como por exemplo Jacó Arminio, como por exemplo aquele outro que tinha o nome de biscoito, o Pelágio. Homens de Deus, se bem que o Pelágio depois foi condenado no ano 431 e foi condenado não só nesse concílio, mas em vários concílios. O Pelágio foi condenado e rejeitado como herege. Mas o grande problema desses homens era que eles filosofavam demais. E quando o homem filosofa demais, de repente começa a criar heresias, de repente começa a surgir coisas que não são da Bíblia. O fundamento da igreja não é filosofia humana, o fundamento da igreja não é filosofia intelectual, o fundamento da igreja de Cristo é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é e sempre deverá ser o fundamento da igreja cristã. A igreja tem que se apegar com a Bíblia Sagrada, a suprema e poderosa palavra do Deus Criador, e não se fundamentar em filosofias. A igreja não deve jamais largar a Bíblia, se afastar do apego pela palavra de Deus e começar de repente a se misturar e a ser influenciada por filosofias humanas de gente metido a saber. Colossenses capítulo 2 e diversas outras partes da Bíblia nos adverte contra o perigo de filosofarmos demais. Vamos procurar sermos o mais puramente bíblico possível. Louvado seja Deus. Então essas doutrinas errôneas, dentre elas a de negar a personalidade do Espírito de Deus, tiveram como origem a filosofia humana, homens que filosofaram demais e começaram a negar a doutrina do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo. Mas aqui neste texto que nós lemos, nós vemos que o Espírito Santo é aquele que guia, o Espírito Santo é aquele que fala, ele ouve, ele anuncia e ele glorifica. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Aqui não é filosofia, aqui é Bíblia. Louvado seja o sagrado nome de Jesus. Nesse mesmo capítulo 16 do Evangelho de João, nós veremos no versículo 8 que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. E repito, isto é Bíblia, isso não é filosofia de homem, está escrito nas páginas da Sagrada Palavra de Deus. João 16 e 8. Jesus prometeu outro Consolador. O primeiro Consolador era o próprio Cristo, e Ele promete outro. E eu pergunto, neste momento, o primeiro Consolador era uma pessoa? Era sim, Jesus era e é uma pessoa. E o segundo não será? Glória a Deus. Jesus nos fala de outro Consolador. Então seria alguém semelhante a Ele, portanto uma pessoa que nem Ele, que quando viesse, olha a missão do Espírito Santo no mundo. Ele que é uma pessoa espiritual, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, conforme está escrito em Mateus 28 e 19. Diz que a missão do Espírito Santo é convencer o homem, guiar o homem e anunciar a Cristo e falar de Cristo. Ou seja, a importância do Espírito Santo é que o Espírito Santo foi enviado por Cristo e ele está no mundo agindo a favor do homem pecador, gerando no homem a oportunidade, concedendo ao homem, melhor dizendo, a oportunidade do homem ser salvo. O Espírito Santo, ele garante ao homem a condição do exercício do seu pleno livre-arbítrio, porque é através da ação do Espírito Santo que o Espírito Santo garante ao homem a condição,
a oportunidade, a capacidade de escolher seguir a Cristo, de escolher aceitar a Jesus como seu Salvador. Enquanto os irmãos evangelizam, enquanto os irmãos pregam nas campanhas de rua, o Espírito Santo sai tocando nos corações, convencendo as vidas, libertando, transformando, chamando, influenciando, esclarecendo, abrindo os olhos, iluminando a mente do homem pecador, dando assim condições para que o homem exerça o seu livre-arbítrio e aceite a Cristo como Salvador. Louvado e engrandecido seja o sagrado e santo nome